Bom, se eu entendi a pergunta, né, em alguma vez ou outra na vida, a pessoa ela experimenta algum tipo de fenômeno. Às vezes sonha com alguma coisa, acontece, pensa, alguém, o telefone toca, né, então, via de regra, acontece. Mas essas coisas mais, digamos assim, impressionantes, né, Extraordinárias. Aham. não é uma coisa que acontece com todo mundo todos os dias, né? Padre Quevedo tinha muito essa questão de falar que os fenômenos parapsicológicos era visto mais como doença ou sintomas de doença, né? E que um psicólogo que tinha que curar esses transtornos, essas doenças. E você, como psicólogo, né? Como é que vê isso? É assim mesmo, na verdade? Esses fenômenos são sintomas de doenças psicológicas ou problemas psicológicos? Sim, porque é uma coisa que perturba muito as pessoas, né? Nessa casa que pegava fogo mesmo, todo mundo achava que a casa estava com um demônio, com uma assombrada, né? Coisas desse tipo. E a menina que era o epicentro, que manifestava o fenômeno, era uma menina que na época ela tinha 22 anos, né, que eu identifiquei. Ela estava grávida de gêmeos e o pai dos filhos dela era um caminhoneiro que ela conheceu, teve uma relação casual e o cara não era nem da cidade, foi embora e deixou ela sem nada. Então, toda aquela situação mexeu com o psicológico dela, né, fazendo com que, né, a, os objetos ali pegassem fogo. Né? Eu não estou dizendo que aquele fenômeno, na minha percepção, tudo aquilo que aconteceu, pelo que eu conheço de mágica, foi autêntico. Posso estar errado, tá? Mas, na minha percepção, aquilo foi a única coisa de efeitos físicos que eu vi que se tratou de um fenômeno autêntico. É, então, assim, a superstição associado àquilo tudo que estava acontecendo, né, só prejudicava ainda mais o ambiente, a saúde mental das pessoas ali, né? Então, todo o trabalho que eu fiz foi no sentido de tranquilizar, que não se tratava de espíritos de mortos, de demônios, nem nada disso, né? E só o fato de explicar isso, né, já foi terapêutico de modo a fazer com que esses fenômenos eles parassem de acontecer. Mas, via de regra, Então, causa tinha um cara, né? Eu acho que ninguém sabe disso aqui, né? Eu acho que eu conversei com isso só com uma pessoa aqui no Brasil, que eu vou falar agora. Tinha um cara chamado Maurício Panicel. Maurício Panicel era amigo do Thomas Green Morton. E eu vi vários vídeos do Maurício Panicel. O Maurício Panicel fazia luzes aparecerem também, né? E eu vi um vídeo do Maurício Panicel de sunga, nadando, e as luzes dentro da água ali, né? Espocando e tal, né? Eu nunca vi ele pessoalmente, mas eu tive contato com a filha dele. Comecei a conversar com a filha dele. E a filha dele, inclusive, uh, não, esse é outro caso. Inclusive, a filha dele falou que quando ele ia levá-la na escola, né, ele ficava muito constrangido, ela ficava muito constrangida, porque ele não tinha controle sobre aquelas luzes, né? E as luzes saíam de dentro do carro e tal. Isso era ela fotogênese, dizendo. É. sim. E ele ficava super sem graça, ela ficava super sem graça, porque os amiguinhos dela começavam a perguntar o que eram aquelas luzes, né? E ela falava, meu pai ficava muito mal, porque ele não conseguia controlar isso, né? E ela falava para os amiguinhos que era uma máquina fotográfica mais avançada tecnologicamente que ele tinha trazido dos Estados Unidos, né? Então, estou dizendo o caso dele, né? Porque na minha conversa com a filha dele, eu vi, né, que tinha bastante sofrimento por parte dela, né, em perceber tudo aquilo Sim. acontecendo, né? E fora as outras, os outros casos que eu já li no livro Padre Divino Friedrichs, no próprio livro do Padre Quevedo, de fenômenos em casa que pegavam fogo, ou pedras que caíam do telhado, né, entre outros fenômenos desse tipo. Então, o sofrimento, ele é um sofrimento muito grande, porque
as pessoas atribuem aquelas manifestações a muitas coisas e acabam cada vez mais prejudicando a saúde mental das pessoas.